O simples é o mais sofisticado. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a engenharia Warren alcança uma simplicidade genial, que basicamente se dá através da dissipação da energia pela torção e flexibilidade dos sistemas de amarras, e da facilidade que é a manutenção de um barco assim, tanto financeiramente quanto de habilidades técnicas, e também a sua formidável capacidade de ser muito, mas muito difícil de virar ou afundar. Vou te explicar. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhece a filosofia por trás desse barco, eu recomendo primeiro você ver 2 vídeos anteriores. Um tour completo mostrando cada detalhe do interior do Kanaloa e o outro que é um balanço sem filtros sobre o lado bom e o lado ruim de se viver nesse barco. Os links estão aqui no card e na descrição. Mas agora vamos aprofundar sobre alguns pontos que surgiram dúvidas. Falar sobre a física, o custo real e os limites desse projeto. O design Warren se baseia nas canoas polinésias. Os polinésios são um povo que compreende cerca de 1000 ilhas no Oceano Pacífico e são muito famosos por suas canoas duplas que viajavam milhares de milhas e que chegaram na América do Sul em 1200, muito antes dos europeus. Seu design é tão inteligente por trabalhar junto com o movimento e não contra ele. Isso é, parte do impacto recebido nos cascos através das ondas e da pressão do vento nas velas é dissipado no movimento que a estrutura permite. Por se tratar de 2 cascos e 3 travessas de madeira que o cruzam de lado a lado. E aqui entra o cabo, que é esse material quase indestrutível, mas que oferece uma maleabilidade. O design da canoa é feito para surfar a onda. Por se tratar de um catamarã leve, o vento leva ele muito facilmente. E numa onda é difícil manter menos de 7 nós. Isso gera muita pressão da água nos cascos, mas como eles são conectados com um cabo, a energia passa através de todo o corpo de madeira de maneira distribuída, sem sobrecarregar áreas específicas da estrutura. E parte da energia é dissipada no próprio cabo. O Dyneema, que são os cabos usados para manter o casco conectado, é uma marca registrada de fibra de polietileno de ultra alto peso molecular, conhecido como a fibra mais resistente do mundo. Ela é 15 vezes mais forte que o aço na mesma espessura e flutua na água. Ela se destaca pela alta resistência à abrasão, impactos, produtos químicos e raios ultravioleta, além de possuir elasticidade e peso muito baixo. Não vira porque os mastros têm um tamanho reduzido e que funcionam muito bem por causa do seu baixo peso. E não afunda porque os cascos são compartimentalizados. Caso haja um dano no casco, somente um compartimento enche de água e todos os outros permanecem secos. Fora que o calado do barco é 70 centímetros, permitindo acesso total a qualquer costa ou praia acessível. Isso significa que o mundo inteiro é acessível para esse barco, literalmente. Antes de falar de manutenção, preciso te mostrar uma coisa que resume tudo que a engenharia Warren representa: a vela. O TIC 38 usa uma vela tipo wing sail, com carangueja, que faz o trabalho estrutural, e a base da vela é controlada só pela escota, sem retranca fixa. As escotas da base da vela se prendem a pontos fixos no barco, e pelo fato desse sistema não ter retranca, a segurança no convés é muito grande. O mastro é leve e livre. A vela abraça o mastro e sobe com uma única radriça. Não tem trilho de alumínio, não tem carro de escoto eletrônico, não tem nada que exija um técnico para operar. Você veste a vela no mastro com as mãos, literalmente. É um processo que você aprende uma vez e nunca mais esquece. Não tem como errar porque não tem como complicar. Agora o vento aumentou. O que você faz? Você rifa. Rifar é reduzir a área de vela quando o vento está forte demais para navegar com a vela toda aberta. No TIC 38 isso é feito com pontos de rife, pequenos ilhoses nos punhos de amura e de escota, e pequenos cabos distribuídos em linha horizontal entre eles. Você arria parcialmente a vela, amarra esses pequenos cabos aos seus equivalentes do outro lado da vela e issa novamente. O processo inteiro leva poucos minutos, dependendo da condição do mar e de quantas pessoas estão no barco. Em um veleiro moderno com rolo de proa e rolo de vela grande pode ser mais rápido, mas se esse sistema eletrônico ou mecânico falhar em alto mar, e às vezes falha, pode colocar o barco em apuros. E aqui está a beleza do sistema.
Você pode rifar sozinho, sem acordar ninguém, sem precisar de força física excepcional. A simplicidade do rig foi projetada para ser operada por uma pessoa em qualquer condição. E isso não é limitação, é projeto. Agora vem a parte que ninguém te conta, os nós. Parece detalhe, mas não é. No TIC 38, a integridade estrutural do barco passa pelas amarras. A tensão que mantém os dois cascos alinhados e em equilíbrio é distribuída por esses cabos e por essas amarras. Se um nó está feito errado, você não vai sentir hoje, mas quando a próxima tempestade vier, pode ser tarde demais. Outro ponto de atenção é o sol. O UV degrada as fibras do cabo ao longo do tempo. Um cabo que visualmente ainda parece íntegro pode estar com 40% da sua capacidade estrutural comprometida por dentro. Por isso, existe um cronograma. E aqui está a grande vantagem que nos fez escolher um Warren. Você consegue fazer todas as manutenções sozinho, sem estaleiro, sem técnico especializado, sem peça proprietária que só existe em uma fábrica lá na Europa. Os motores de popa são uma decisão de engenharia consciente. Um motor de centro é mais eficiente em velocidade máxima? Sim, mas quando quebra no meio do Atlântico, você vai precisar de um mergulhador, de ferramentas especiais e provavelmente de um reboque. Com o motor de popa, você inclina, retira da água, desmonta e conserta com peças que existem em qualquer cidade costeira do mundo. O custo real não é financeiro, ele é de disciplina. Quem mantém o cronograma tem um barco confiável. Quem não mantém tem uma dívida que vai cobrar na pior hora possível. Agora uma pergunta honesta. Como é viver isso? Não de férias, viver. Com família, com animais, com trabalho online, com chuva de madrugada. O TIC 38 tem 11,5 metros de comprimento e 7,5 metros de largura. É bastante espaçoso quando se tem acesso livre ao convés, mas é um exercício constante de minimalismo funcional. Os dois cascos são dormitórios, separados. Isso tem uma vantagem: privacidade real a bordo. Cada casco tem seu próprio espaço de dormir e a separação física cria uma dinâmica de convivência muito mais saudável do que uma cabine compartilhada num barco de casco único. Mas não existe salão central fechado. Isso significa que para ir da sua cabine para a cozinha à noite, atravessa a área externa. Com chuva, você se molha, com o vento forte você segura, com frio você tem que se agasalhar, e em um porto você tem que se vestir todo porque vai ter gente do lado de fora com certeza. Isso não é um defeito de projeto, é uma escolha filosófica. Os cascos são finos e leves por design. Um salão fechado entre eles adicionaria peso, complexidade estrutural e custos de manutenção que contradizem toda a lógica do barco. A vida a bordo do TIC 38 é exterior por natureza. Você vive do lado de fora. Se isso soa como liberdade para você, perfeito. Esse é o barco certo. Se você precisa do conforto de um interior fechado, climatizado e com sofá de couro, esse não é o barco certo. E tá tudo bem. O espaço que importa nesse barco é o espaço externo, e esse, felizmente, é ilimitado. Sim, o cockpit fica exposto. Não tem Dodger de série, não tem bimini integrado, não tem capota de fibra com vidros embutidos. O que você tem é o céu, e isso tem consequências reais nos dois sentidos. Do lado do desconforto, chuva, spray, sol sem sombra, uma guarda noturna com chuva, vai molhar, você vai usar capuz, você vai aprender a gostar do frio, ou pelo menos a respeitar ele. Do lado da vantagem, e esse é um lado que os livros de vela raramente mencionam, é que você enxerga tudo. Num cockpit fechado com Dodger alto, você tem ângulos mortos, pontos que não enxerga sem se levantar, em aproximação de porto, em manobra de fundeio, em condição de tráfego marítimo intenso. Esses ângulos mortos são riscos reais. No TIC 38 sua visibilidade é total, o barco não te esconde nada. Existem soluções que as pessoas desenvolvem ao longo do tempo. Lonas removíveis, bimini de tecido que monta e desmonta, capa de proteção lateral para guarda, tudo adaptável, tudo que você pode fazer sozinho com lona e cabos. O cockpit exposto te coloca em contato real com o oceano. Ele não é um problema a ser resolvido, é uma característica que precisa ser entendida, e quem entende navega melhor. Vamos
Vamos falar de dinheiro. O TIC-38 é um projeto de construção própria. James Warren disponibilizou os planos para que qualquer pessoa com habilidade básica em marcenaria pudesse construir um. Isso imediatamente coloca o custo de aquisição em uma categoria completamente diferente de qualquer catamarã moderno de produção. Mas o argumento financeiro mais forte não está na compra, está na operação. Ao longo de 10 anos de navegação, a diferença em manutenção de peça, mão de obra, chega facilmente a dezenas de milhares de dólares, e isso em condição normal. Em uma varia de longa distância, a diferença é entre consertar você mesmo em 2 dias ou esperar 6 semanas por uma peça de importação. A retirada do barco da água para a manutenção de casco é onde muito barco drena a economia de quem navega. Com o calado de 70 centímetros e a estrutura simplificada, grande parte dessa manutenção pode ser feita em praia ou rio seco, sem estaleiro, sem guincho e sem taxa. E esse calado também define a vantagem estratégica na volta ao mundo. Você acessa destinos que são literalmente inacessíveis para barcos com calado grande. Recifes, lagunas, praia de aldeia, o mundo raso é seu. O TIC-38 não vai te dar luxo, não vai te dar ar-condicionado central, o cockpit de fibra espelhada ou o sistema de entretenimento embutido. Mas o que ele vai te dar é algo muito mais raro, a capacidade de consertar tudo que quebra com as suas próprias mãos, onde quer que você esteja no mundo, e isso em oceano aberto vale mais do que qualquer luxo. O simples é o mais sofisticado. Se você quer acompanhar a realidade dessa vida náutica, com as manutenções, as travessias e os desafios, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos episódios. E não deixe de assistir aos outros 2 vídeos que eu citei lá no início, o tour completo por dentro do Kanaloa e o nosso balanço sobre o lado bom e o lado ruim de morar em 2 cascos. Eles complementam bem esse entendimento e mostram o projeto em mais detalhes. Deixe um comentário técnico ou uma dúvida real aqui embaixo. Vamos transformar esse espaço em uma troca de informação que realmente ajuda quem está estudando o assunto. Bons ventos!